Convido-lhes a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 5, leremos versículos 21 até o 24. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, leremos versículos 21 até o 24. Amém? Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a leitura da palavra de Deus? Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos pular para o penúltimo livro da Bíblia, vamos para Judas. Judas 14 e 15. Ouçam só. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Amém? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Queremos aprender com esse homem que é tão pouco citado, Senhor Jesus. Nós temos tão poucas informações, mas o que temos são tão grandes, tão maravilhosas, tão profundas. Faça-nos entender, Senhor. Faça-nos compreender o teu ensino. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os amados, podem assentar-se. Queridos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é extraordinária e nós nunca podemos nos esquecer dessa verdade. A palavra do Senhor, ela nos surpreende de forma profunda, de forma grandiosa. A cada instante, amados, que nós olhamos a palavra, olhamos os ensinamentos, vemos o Espírito Santo do Senhor trazendo revelações aos nossos corações. Quando você lê a respeito de Enoque, você há de encontrar informações extremamente resumidas, muito resumidas, sucintas. No entanto, numa profundidade tão grande, a ponto de nos ensinar como Deus age, como Deus move. Talvez se você ler esses versículos que nós lemos apenas de forma mecânica, aquela leitura que você vai blá, 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 você não conseguirá ouvir a voz do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia dessa forma, certamente não vamos ouvir a voz de Deus. É preciso, amados, pararmos e buscarmos de Deus a orientação. Buscarmos de Deus o discernimento para que a palavra viva do Senhor torne-se viva dentro do nosso coração. E é para isto que a Bíblia está diante de nós. E quando nós olhamos, por exemplo, para Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que nasceu Adão, depois veio Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jarede e Enoque, o sétimo. Eis uma geração de pessoas que olharam, que seguiram os princípios de Deus. Eis uma geração de pessoas que invocaram o nome do Todo-Poderoso. Enoque, amados, é um homem surpreendente nessa história toda. Quando nós olhamos a genealogia de Gênesis capítulo 5, nós vamos ver que muitos viveram muito tempo sobre a face da terra. E vamos nos deparar com Enoque, que viveu pouco tempo, se nós olharmos em comparação aos demais. Apenas 365 anos, pouco. Mas o interessante é que todos os demais morreram. Todos os demais morreram. Enoque não morreu. Oh, glórias!
Isto, amados, é uma consequência da sua vida aos pés do Senhor, de uma vida aos pés do Todo-Poderoso, de amar o Senhor acima de todas as coisas. A palavra diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E na sequência, Deus para si o tomou. Aleluias. Eis aqui marcas que nós precisamos deixar sobre a face da terra. A Bíblia não diz qual o nome da esposa e também não informa maiores detalhes a respeito da vida desse homem. Mas o que ela diz é o suficiente para nós vermos quão grande era esta figura sobre a face do planeta. Um homem que andou com Deus. Andar com Deus, amados, por incrível que pareça, é algo que é totalmente possível a cada um de nós, a cada um de vocês. É totalmente possível andarmos com o Senhor e isto depende de cada um. É uma decisão que nós tomamos, é uma vontade de servir, de amar, de estar diante do Todo-Poderoso e assim, com certeza, nós vamos andar com o Senhor. Mas se seremos ou não arrebatados é outra história. Já foge do nosso controle. Talvez sim, talvez não. Mas de uma forma ou outra, nós precisamos estarmos diante do Todo-Poderoso. A palavra diz ainda, irmãos, que Enoque viveu numa época em que a geração era corrupta. Era um povo ruim. Logo na sequência vem Noé, vem um dilúvio, ou seja, a humanidade estava numa situação complicada, difícil, mas Enoque andou com Deus, andou com o Senhor. Nós precisamos refletir nesta verdade e desenvolvermos uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de proximidade, amados, mesmo nesse mundo cheio de pecados, cheio de bandejas pecaminosas, cheio de oferecimentos pecaminosos, cheio de portas que quer nos conduzir para o erro. Nós precisamos viver a verdade do Senhor, amar o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Amém? E na palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para o exemplo de Enoque, para que nós possamos aprender com esse homem. E algo que chama minha atenção, amados, é que Enoque não tinha uma Bíblia. Oh, glórias! Enoque não tinha uma Bíblia. Enoque não tinha profetas ao seu lado. Enoque não era pastoreado por ninguém. Enoque não frequentava uma igreja como nós a conhecemos. Enoque, amados, não tinha essas coisas que nos são comuns. Mas Enoque, ele aprendeu a servir ao Senhor. E, independente de todas as situações, ele amou o Senhor acima de todas as coisas. E nós precisamos olhar para o Senhor e confiar no Todo-Poderoso a ponto de vivermos esta verdade do Senhor. E eu quero falar para vocês que hoje a nossa situação é muito melhor, infinitamente melhor do que a situação de Enoque. Me refiro à questão religiosa, de proximidade, de estar perto do Senhor, porque hoje nós temos uma igreja, hoje nós temos livros, hoje nós temos a internet, porque todos esses meios refletem a palavra de Deus, que nos ensina quem é o Senhor, que nos dá a luz, que nos orienta, que nos fala como nós devemos prosseguir, como nós devemos andar. Veja a diferença. Enoque não tinha essa situação tão plausível como nós temos hoje. E por que nós não andamos com o Senhor? Por que nós não andamos com o Todo-Poderoso? Porque a dificuldade é andar com o Senhor, mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo quem é o Senhor. Irmãos, quem falou de Deus para Enoque? Quem falou? Certamente veio a herança de Adão, mas quem ensinou a respeito das profundidades de Deus, a ponto da fidelidade desse homem ser tão extrema, tão grande, que o Senhor olhou para ele e disse, certamente,
este não vai morrer. Eu vou trazê-lo para perto de mim, eu vou arrebatá-lo. Nós temos, amados, a oportunidade de viver um Deus vivo, um Deus que anda conosco, um Deus que nos dá a oportunidade de estarmos diante dele 24 horas por dia, melhor, de carregarmos ele dentro do nosso coração 24 horas por dia. E isso não era possível a Enoque. Isso só foi possível depois que o Espírito de Deus foi derramado após a ressurreição de Cristo. Veja, mas mesmo assim, ele amou ao Senhor, ele amou ao Senhor. Amados, andar com Deus não é que o Senhor estava do seu lado caminhando com ele, não. Andar com Deus é que ele tinha comunhão diária, contínua, uma comunhão verdadeira. Ele obedecia à vontade de Deus, ele queria fazer aquilo que era comum ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Isto é andar com o Senhor. É uma relação de intimidade diária. Uma relação de intimidade diária. Às vezes nós temos essa dificuldade de uma intimidade diária com o Senhor. E se nós refletirmos um pouco mais a respeito da nossa vida, nós vamos ficar assustados ao descobrir que a nossa comunhão com o Senhor é tão pouca, é tão pequena. Mas de quem é a culpa disto? De quem é a culpa, irmãos? Essa falta de comunhão, com certeza, não é uma culpa do Senhor, porque Deus quer andar com você e Ele diz na palavra que Ele deseja andar conosco, que Ele deseja estar com a gente, mas muitas vezes nossos pensamentos, ações, atitudes, a direção que nós tomamos na nossa vida não estão alinhadas com a vontade de Deus. Nós andamos por caminhos alternativos, queremos fazer segundo a nossa vontade, aquilo que nós entendemos como é a vontade do Senhor, sem observar a palavra. Nunca tome decisões sem observar a palavra do Senhor. Nunca tome, amados. É preciso que andemos diante do Senhor, e isso em perseverança, que sejamos fiéis, tal qual Enoque nos seus 365 anos sobre a face da terra. Foi o homem que perseverou na presença do Senhor. No entanto, nós precisamos observar, irmãos, que Enoque, mesmo vivendo em meio a uma sociedade corrupta, uma sociedade pecaminosa, uma sociedade na qual o mal era crescente, na sociedade na qual a presença de Deus já não era uma verdade, mas ele não se conformou com aquela verdade que era o seu dia a dia. Mas ele procurou, amados, andar no padrão de Deus. E eu quero falar para você, ande no padrão de Deus. Ande no padrão de Deus. Oh, misericórdia! A partir do momento, amados, que nós entendemos que nós estamos no meio dessa terra, no meio de uma sociedade difícil, complicada, no meio de um sistema deturpado, corrompido, espiritualmente falando, mas que é o nosso dever andar com Deus. Nós teremos atitudes que serão diferentes a cada instante, a cada minuto. Outro aspecto que chama-nos a atenção, amados, é a fé de Enoque. Evidentemente que para que você ande com Deus, para que Enoque pudesse andar com o Senhor, era necessário que houvesse fé. E essa fé é referenciada. Quando você observa Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz a palavra: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele é citado como um homem de fé, é citado como aquele que andou segundo a vontade do Senhor, que viveu, amados, para agradar o Todo-Poderoso, e nós precisamos colher para nós este exemplo desse homem. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, irmãos, e temos que aplicar a Bíblia à nossa vida. Não podemos viver de forma diferente. Nós olhamos para a nossa vida e descobrimos que a nossa fé é uma fé muitas vezes tão superficial, não é verdade?
É uma fé na qual nós não vemos resultados práticos. É uma fé na qual nós não vemos no dia a dia a manifestação da vontade do Senhor, o cuidado de Deus, porque nós não procuramos cumprir aquilo que nós afirmamos crer. Nós temos, amados, que viver segundo a vontade do Senhor, é andar com Deus, é viver pela fé. E fé sem a prática, fé sem a obra. Diz a palavra que ela é morta e nós precisamos mostrar resultados diante do Todo-Poderoso. Mais uma vez eu quero chamá-los a atenção para a palavra de Deus. Irmãos, esse homem, Enoque, ele não tinha um livro de fé como nós temos e toda a revelação diante dos nossos olhos. O que é que Enoque sabia? Certamente os relatos de Adão, que Deus havia criado o universo, que Deus havia criado o homem, que Deus havia feito tudo quanto ele contemplava, que Deus era maravilhoso, que Deus era grandioso, enfim, as informações que eu posso chamá-las de básicas, mas eram informações suficientemente grandes para que fosse possível ele andar com Deus. Hoje nós temos todas as informações de forma clara diante de nós. E nós não temos desculpas para não andarmos, não sermos um que anda com o Todo-Poderoso. E para que nós possamos cultivar essa intimidade diária com o Senhor, irmãos, é necessário, não nos esqueçamos nunca, uma vida de oração, é necessário uma vida de compromisso com a palavra, é conhecendo a palavra que a tua fé é fortalecida. Você só pode crer em algo quando você conhece esse algo. Você só pode crer em Deus quando você conhece Deus de fato. Só assim é possível adorá-lo com todo o teu coração, com toda a tua vida e testemunhar diante da sociedade a respeito da tua fé, naquele que deu a vida para que você pudesse um dia estar com ele, e quem sabe ser arrebatado tal qual Enoque. Oh, glórias! Se Jesus vier enquanto nós tivermos vida, certamente seremos arrebatados. Oh, Senhor, aleluias! Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz a palavra: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aleluias. Amados, nós não podemos explicar o arrebatamento. Nós não podemos explicar como Enoque foi tomado. O que ele sentiu naquele momento. Como a sua família encarou o sumiço, talvez repentino, de Enoque. Nós não podemos falar a respeito disto porque a palavra do Eterno não entra nesses pormenores, mas fica claro que o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus é totalmente possível. E quando nós cremos, estamos sujeitos ao agir do Eterno de forma sobrenatural. Nós precisamos crer, irmãos. A palavra diz que Enoque foi tomado pelo Senhor e ele não experimentou a morte. Nós não sabemos quantas pessoas no decorrer da história, desde Enoque até os nossos dias, quantas pessoas foram arrebatadas. Certamente, talvez centenas, quem sabe. Mas na Bíblia há relatos de poucos. Mas o suficiente para nós entendermos que esses que são citados na palavra de Deus é porque andavam com Deus, porque eram fiéis ao Todo-Poderoso. Quando nós olhamos essa genealogia, irmãos, nós vamos ver que esses homens que antecederam a Enoque, essa família que antecedeu a Enoque, esses familiares, todos eles morreram. Todos morreram. E quando nós olhamos para a nossa família, vamos ver que muitos já morreram e que nós estamos na mesma fila, esperando a hora da morte chegar. No entanto, é possível, totalmente possível, que a nossa caminhada com o Senhor seja tão intensa, tão verdadeira, a ponto do Eterno nos fazer experimentar coisas novas, coisas maravilhosas. E nós precisamos viver essa verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz a palavra: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nós ficamos felizes com esse tipo de informação? Isso traz felicidade ao nosso coração? Você já parou para pensar, irmãos, que as coisas relacionadas a Deus, elas tornaram-se extremamente comuns e já não impactam a nossa vida? Quando você vê um relato, esse relato de Paulo à igreja de Tessalônica, quando Paulo fala àquele povo a respeito do arrebatamento, que seremos tomados, nós não nos alegramos com isso. Nós temos, amados, de buscar do Senhor uma integração total, amados. Vivermos totalmente integrados à vontade do Senhor. E às vezes, quando nós paramos e temos coragem de fazer essa análise, nós vamos descobrir que a nossa integração com Deus é parcial. Nós não andamos com Deus como Enoque andou. Nós não andamos com Deus como Paulo andou. Mas foram homens tal qual somos. Eles não eram especiais. Na verdade, faltava muito para eles. Para Enoque faltava muita coisa. Nós temos mais do que eles. Nós temos mais do que Paulo. Nós temos mais do que Enoque, Moisés, profeta Elias, Eliseu, Davi, Salomão. Nosso conhecimento, irmãos, é extremamente maior do que o deles. Sabe por que o nosso conhecimento é maior? Porque nós temos a revelação completa nas nossas mãos. Eles tinham revelações parciais nas suas mãos, mas o suficiente para viver a fidelidade, para serem firmados na rocha, para serem inabaláveis. Se nós observarmos e fazermos uma comparação, amados, nós podemos afirmar que hoje, nessa visão, somos super-homens. Deveríamos ser super-homens, espiritualmente falando, claro. Haja vista que nós temos todas as informações necessárias para desenvolvermos uma vida de intimidade, de comunhão intensa, verdadeira com o Todo-Poderoso. Mas por que não fazemos? Não fazemos, irmãos, porque falta-nos o andar com Deus. Essa integração profunda e real com o Senhor. Como eu disse antes, se nós tivéssemos a coragem de refletir sobre isso, nós vamos descobrir que a nossa vida, ela é tão cheia de falhas. A nossa comunhão com o Senhor, ela é permeada de tantas coisas. Porque nós não temos dedicado, como a palavra diz, e a palavra que afirma, que devemos nos dedicar completamente ao Senhor, a ponto de morrermos para nós mesmos. E aí? Ah, mas como Enoque conseguiu andar? Ele morreu para si mesmo. Como Paulo conseguiu andar? Morreu para si mesmo. Como nós conseguiremos andar? Quando nós morremos para nós mesmos. E assim, certamente, amados, aquela verdade que veio sobre a vida de Enoque também será uma verdade sobre a nossa vida, porque o Senhor há de nos amparar, nos guiar, nos fazer andar pelo seu caminho, nos guardar, nos proteger, nos dirigir. Esse Senhor há de nos arrebatar para a sua presença, nos arrancando das garras desse mundo, nos arrancando dos enganos desse mundo, nos trazendo para a sua presença num nível superior àquilo que esse mundo tem a oferecer. Uma espécie, posso fazer essa comparação, essa analogia, numa espécie de arrebatamento. Você é tirado e colocado num lugar especial. Basta que você ande com o Senhor verdadeiramente. E quando nós observamos essa realidade, amados, nós vamos experimentar a grandiosidade de Deus na nossa vida e como Ele é grande, como Ele é maravilhoso na nossa existência. Amém? Amados, em Judas 14:15, Judas, versículos 14 e 15, diz a palavra: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo:
Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Nessa palavra, amados, nós vemos que Enoque, além de andar com o Senhor, ele também era profeta do Senhor. Ele também falou a respeito daquilo que aconteceria, daquilo que seria a realidade do povo no decorrer da história. Nós, amados, é necessário que vivamos a verdade do Senhor e não nos calemos, mas que nós possamos também profetizar, falar da necessidade da salvação, da necessidade das pessoas entenderem o que vai acontecer, porque tudo está revelado. No entanto, é necessário que haja boca para que profira, boca para que fale, boca para que proclame a verdade do Senhor. E mais uma vez, amados, somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus. Até que ponto nós temos proclamado a glória do Senhor? Até que ponto? Até que ponto, corajosamente, temos falado para os nossos familiares a respeito de Cristo, da salvação? Para os colegas de trabalho, colegas de escola, enfim, para a sociedade. Até que ponto nós testemunhamos do Senhor? Mas nós aprendemos que é totalmente possível agradar a Deus, e isso fica nítido quando nós lemos os breves relatos a respeito de Enoque. A palavra diz que esse homem vivia em tempos difíceis, os dias eram maus, as pessoas não queriam saber de Deus, tal qual nossos dias. Por incrível que pareça. Nós, amados, estamos nesse ambiente de pecado. Sim, nós estamos vivendo em um mundo marcado pelo pecado. No entanto, nós temos que mostrar que somos transformados e mostrarmos e testemunharmos de Cristo Jesus, que nós somos vidas fiéis, comprometidas com o nosso Salvador. E essa é uma verdade. Ainda, irmãos, a intimidade com Deus, ela é mais importante do que uma vida longa. Há muitos que partem cedo, mas deixam marcas sobre a face da terra. Enoque partiu apenas com 365 anos, apenas. Porque o seu filho morreu com quase 1000 anos. E os outros morreram com muitos séculos de vida. Ele apenas com 3 séculos e meio de vida. Mas foi o tempo suficiente para viver Deus plenamente, para desenvolver uma vida plena com o Senhor. Portanto, aproveite teus dias para que haja essa plenitude da presença de Deus, para que você viva uma qualidade de vida maior, segundo os preceitos do Senhor, observando a vontade do Eterno. A intimidade com Deus, ela é extremamente importante para que os nossos passos sejam agradáveis aos olhos do Senhor. É preciso entender ainda, irmãos, que Deus cuida daqueles que andam com Ele. Quando nós olhamos mais uma vez para a vida de Enoque, nós vemos que a mão do Senhor foi com este homem. Parece que a sua vida foi limitada a 300 e poucos anos, mas veja, ele andava com o Senhor e o Senhor o arrebatou para si. Oh, glórias! Que experiência magnífica, que experiência extraordinária. Nós, amados, temos que observar esse cuidado de Deus para com a vida de Enoque. Esse cuidado, essa recompensa do Senhor. Como ele foi protegido, como ele foi guardado numa geração impura, numa geração má, mas ele foi guardado. O seu coração foi blindado com a presença do Espírito Santo. E aquilo que era comum à sociedade, comum aos seus familiares, quem sabe aos seus familiares, não era comum a ele. Porque o que ele tinha de interesse e desejo era fazer a vontade do Eterno, era observar o ensinamento do Senhor. Nós vemos ainda, irmãos, que esse homem tinha uma fé
Não uma fé aparente, uma fé intelectual, mas uma fé que produzia fruto. Ele viveu os preceitos de Deus no seu dia a dia. Ele profetizou, ele deixou ensinamentos, ele deixou marcas. A sua fé não era sem obras, mas era uma fé viva, uma fé com obras. Até que ponto a nossa fé é viva? Até que ponto? Até que ponto temos de fato uma fé verdadeira no Senhor? Às vezes nós até afirmamos, não, a minha fé é verdadeira. Mas é possível ver Deus nos teus atos e ações? Nas tuas atitudes? Se não é possível, irmãos, é uma fé sem obras, é uma fé sem atitude. E isto não serve, Deus não quer que seja dessa forma. Fique atento, amados. E acima de tudo, queridos, Enoque deixou um legado. Ele deixou marcas. Não é possível nós fazermos uma conta e descobrirmos quantos milênios antes de nós Enoque viveu. Não é possível. É possível fazer apenas uma conta de proximidade, mas não exata. Mas, com certeza, milênios atrás. 4, 5, 6 milênios. Mas Enoque deixou marcas. Vê como são as coisas? Ele deixou marcas. Passaram-se não os dias, não os meses, mas milênios. E eis o pastor Elias falando a respeito de Enoque. Eis a palavra de Deus, com uma mensagem viva a respeito desse homem que andou com o Todo-Poderoso. E isso chama-nos a atenção para um detalhe. Quais são as nossas marcas? Qual o legado que nós temos deixado sobre a face da terra? Será que de fato nós temos deixado alguma coisa sobre a face da terra? Você pode talvez até questionar, mas olha, eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, etc. e etc. Amados, desde quando isto é necessário para que você deixe marcas sobre a face da terra? Desde quando? Sabe por que muitas vezes nós não temos um legado, nós não temos marcas, nós não deixamos nada? É porque nós não fazemos nada. É porque não fazemos nada, irmãos. E hoje, amados, com as facilidades que nós temos em mãos, é quase impossível não deixar marcas. Não deixa porque não faz. É quase impossível, irmãos. Deixe marcas. Enoque deixou marcas, deixou um legado. Nós estamos falando a respeito dele, olha só quantos milênios após o seu arrebatamento. A sua mensagem é viva. Vamos trabalhar, irmãos, para deixarmos um legado, para deixarmos a palavra de Deus nos corações. A palavra de Deus nos corações. Deixe-me fazer uma aplicação para que você entenda a respeito de marcas, legado e coisas similares. Quando você leva uma pessoa a Jesus Cristo, pensa aí. Você leva um familiar a Jesus, leva um amigo a Jesus, leva alguém a reconhecer a soberania de Cristo. A partir daquele momento, irmãos, é uma ovelha que vai produzir ovelhas. Entende? Ovelhas que produzem ovelhas. Se não houvesse a tua marca, o teu trabalho, o teu legado, não produziria. E com o passar dos tempos, quantas pessoas virão a Cristo Jesus porque você plantou uma semente lá atrás? Fale de Cristo, irmãos. Deixe marcas. Falar de Jesus não é obrigação de pastor, não é obrigação de apóstolo, não é obrigação de bispo exclusivamente, não. É obrigação de cada um daqueles que foram lavados, purificados em nome de Jesus Cristo. E nós temos que aprender essa verdade e vivermos a verdade do eterno, impactando gerações com a palavra viva do Senhor, testemunhando de Cristo Jesus para as vidas. Amém, irmãos? Enoque nos ensina, concluindo essa palavra,
Enoque nos ensina que é possível andar com Deus mesmo em tempos difíceis. Os dias hoje são complicados, são difíceis. Os dias de Enoque eram piores, extremamente piores. Mas ele deixou marcas, deixou um legado. Mas para que ele pudesse deixar essa marca, foi necessário que houvesse fé, intimidade com Deus. A palavra atesta que ele andou com o Senhor. A palavra atesta que ele andava com o Todo-Poderoso. E nós precisamos, a exemplo dele, caminhar diariamente. Caminhe diariamente com Deus. Agrade o Senhor. Tenha como perspectiva de vida satisfazer o Senhor no teu dia a dia. Honrar e glorificar o Criador, porque este é o teu chamado maior. Amém? Que a graça do Senhor fale ao nosso coração, amados, e que nós possamos entender a mensagem verdadeira do Senhor e vivermos tal qual Enoque, andando com o Senhor, para que nós possamos, separados desse mundo, vivermos a verdade de Cristo intensamente. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu nos deixas exemplos de homens que foram corajosos, que abriram mão de todas as coisas para Te servir, para andar contigo. Ó Deus, prepara-nos para que possamos ter a mesma iniciativa, a mesma fé, a mesma coragem, Senhor, para que possamos diariamente, alinhados com Tua vontade, andarmos contigo. Ó Espírito, plante esta palavra em nossos corações para que nós possamos observá-la e viver a Tua verdade acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Enoque andou com Deus. Você deve andar com Deus. Nós precisamos andar com o Senhor. Amém? Mensagem 1433.